Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Boa noite a todos, bem-vindos sejamos para mais uma noite, sem sombra de dúvida, inesquecível nesta existência e nas nossas futuras. 1995 foi um ano bom. A benfeitora Joana de Ângeles materializa pelas mãos de Divaldo Franco autodescobrimento, uma busca interior, né? Nós escolhemos um trecho da obra que guarda relação com o que vamos trabalhar nesta noite. Mas antes disso, nós gostaríamos de nos situar no espaço e no tempo, né? O que é que estamos fazendo aqui? Quem faz isso é o ego. Aproveitando. Situar no espaço do tempo É um programa de estudo, já deu para ver, né? E realmente sui generis. Conhece-te a ti mesmo. Uma reflexão espírita, psicológica, ano 1. Por favor, não esqueçam disso. É isso que nós queremos pontuar. Série psicológica de Joana de Ângeles, né? Módulo 4, aula 8. Está tratando da estrutura da psique humana na visão de Carl Gustav Jung. São aulas interativas e a nossa reunião de hoje, sabemos qual é? É a 18. Né? Então, separado desta obra magistral, Autodescobrimento, uma busca interior, o capítulo 6º desta obra trata de equilíbrio e saúde. E o texto que nós separamos foi Terapia da Esperança. O que diz um pequeno trecho do texto. O predomínio do ego nos relacionamentos humanos responde pelas incessantes frustrações e desequilíbrios outros que assinalam a criatura humana. Sem a correspondente consciência lúcida em torno dos objetivos da existência carnal, o indivíduo que assim age faz-se vítima da personalidade enfermiça a que se acostumou, como método de triunfo nos seus cometimentos. Considerando que o interrelacionamento pessoal é uma arte de dissimular sentimentos, afivela a máscara correspondente a cada momento e varia conforme as circunstâncias, ocasiões e pessoas com as quais se comunica. Acostumando-se à aparência, desloca-se da realidade, passando a viver inseguro nas armadilhas que prepara, com o objetivo de não se permitir identificar. Observando a conduta das pessoas inconsequentes que às vezes triunfam por meio dos recursos da fantasia e da bajulação, passa a imitá-las, deixando-se conduzir pelos absurdos comportamentos distantes da realidade e do dever. Estabelece-se então conflitos íntimos, e a escala de valores padece a perda do significado, desaparecendo os parâmetros para a compreensão tanto do que é certo como daquilo que é errado. Superados os momentos de convívio no baile de máscaras a que se reduzem os seus encontros sociais, a identificação da pusilanimidade propõe-lhe o desrespeito por si mesmo, a perda da autoestima, o transtorno de comportamento neurótico. Novamente chamado à convivência social, oculta o estado interior legítimo e volve à dissimulação. Indispensável que o self predomine desperto no indivíduo, contribuindo para a sua realização, segurança e plenitude. Finaliza a benfeitora. Embora a maioria expressiva de indivíduos prefira o jogo das personalidades, não é possível ignorar a prevalência do sofrimento disso decorrente. Negam-se a verdade, recusam o autoencontro, fogem do despertar dos valores que se acham adormecidos e sucumbem. Professor, faz sentido? Obrigado, Roninho. Nem eu sabia que era já o encontro 18. Faz tempinho já. O Roninho tá ligado. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Que bom que vocês venceram o frio, tiveram coragem, disciplina, né?
para a gente estudar mais um pouco. Foi o terreno. Bom, então, a ideia hoje é nós trabalharmos o que a gente chama de a estruturação do ego, né? Ou seja, todos nós somos espíritos imortais, estamos no mundo espiritual e precisamos temporariamente vir para o mundo físico em função da lei do progresso, da lei de evolução, vir a esse mundo para cumprir a tarefa que nos cabe no mundo enquanto espírito imortal, né? E para vir para esse mundo, nós precisamos, como comentamos, de um corpo físico, nós moldamos um corpo físico para poder transitar no mundo, mas também a gente cria uma roupagem aí psicológica, né? A gente estrutura uma personalidade, um ego temporário, uma personalidade temporária, para com que a gente possa interagir com esse mundo e gradativamente ir realizando aquilo que é maior em nós, que são as conquistas e os valores do espírito. Então, a cada existência, a cada encarnação, esse ego temporário é moldado a fim de beneficiar a verdadeira personalidade, que é o espírito imortal, que é o self, né? Então, como é que se dá esse processo? Como é que o espírito, ao vir do mundo espiritual para o mundo físico, molda esse ego temporário, né? A gente poderia fazer um estudo também de como molda o corpo. Também dá um estudo lindo, né? Como é que o perispírito se une, molécula a molécula, cada célula. Como é que a lei de causa e efeito direciona a divisão celular, a mutação genética. Como é que o espírito molda as tendências para todas as enfermidades que em potencialidade estão ali para serem germinadas ou não, dependendo do seu livre-arbítrio, dependendo das suas ações, né? Então a gente poderia estudar nessa perspectiva. Kardec estuda isso lá no Livro dos Espíritos, do retorno do espírito ao mundo físico. Ele faz esse estudo. Nós vamos estudar à luz da psicologia. Então o nosso objetivo não é focar exatamente em como o espírito molda o corpo físico, né? Há uma literatura linda aí para isso, quem também tiver interesse. Jorge Andréa, então, é uma grande referência nessa área, mas estudar como, além desse corpo físico, a gente molda esse corpo psíquico. Como que eu formo esse ego, como que eu estruturo esse ego para eu poder saber quem eu sou, me diferenciar do outro, me diferenciar do próprio mundo e interagir com o mundo. Perfeito? E assim como a criação entre aspas, do corpo pelo espírito, ela é influenciada por todo o planejamento reencarnatório desse espírito, da mesma maneira, a formação, a estruturação do ego também é. Não é aleatoriamente que nós somos assim, assado, mais extrovertidos, mais introvertidos, que durante a infância a gente teve uma mãe mais castradora, violenta, repressora, ou mais liberal, mais tranquila, mais permissiva, ou uma mãe que nos mimou, que nos protegeu, que nós somos os bibelôs e até hoje a gente vive nessa bolha, ou uma mãe que nunca nos amou, nunca nos desejou. Aliás, a gravidez nem foi desejada e nos rejeitou. Não é à toa que tudo isso ocorre. Porque assim como há um planejamento para moldar o corpo, também há para se estruturar todas essas questões ligadas à nossa formação egóica. Tudo bem? E isso é tão importante, nós precisamos tanto entender esse assunto que a gente vai iniciar hoje, porque mais adiante a benfeitora Joana de Ângeles trabalha no livro Amor, Imbatível Amor, um capítulo intitulado Feridas e Cicatrizes da Infância. E se eu não entendo como é que forma o ego
no espírito, como é que o espírito trabalha para a formação desse ego, e o que envolve o período infantil para isso, e as relações que se estabelecem na infância para isso, eu não vou conseguir entender como muito do que eu vivenciei na infância influencia o que eu sou hoje. E lá, nesse capítulo de Amor e Imbatível Amor, ela vai trabalhar isso, né? Qual a influência da mãe, assim ou assado, do pai, assim ou assado, das relações que eu tive com a família, com o núcleo social, enquanto eu estava estruturando esse meu ego. Perfeito? Porque o ego, pessoal, ele é uma, como nós vimos, né? Ele é uma forma que o espírito tem para se manifestar no mundo. Nós vimos isso, né? Nós precisamos disso. A entrada do espírito no mundo físico desloca o campo, o centro de consciência do espírito para o ego. Porque no mundo espiritual, nós temos uma consciência muito mais ampla, a consciência atemporal, onde está gravada a lei divina. É essa consciência do espírito imortal, permanente, eterna. Agora, quando eu venho para o mundo, eu esqueço tudo que eu fui. Apesar disso me compor, está no meu inconsciente, mas eu não tenho a lembrança plena disso, e nem poderia, como nós vimos. Então, reencarnar significa deslocar esse centro da consciência do espírito para o ego. E o ego, como ele está mais ligado ao mundo, à matéria, mais impressionado pela consciência, porque ele é o centro da consciência, a gente tem uma tendência a acreditar que é só o ego e se esquecer do espírito. É uma tendência. Kardec vai chamar isso de influência da matéria sobre o espírito. A gente deslocou tanto o centro da consciência para o ego que eu esqueci quem eu sou verdadeiramente. A minha real personalidade. E não essa personalidade transitória que eu estou nesse momento. Mas não é por isso que o ego deixa de ter a sua importância. Porque sem ele eu não consigo interagir com o mundo, né? Eu preciso do ego para interagir com o mundo, para que gradativamente eu vá compreendendo quem eu sou em essência, um espírito imortal. E para que gradativamente o meu ego vá ampliando a sua percepção do mundo exterior e interior, até que ele se dê conta de que ele é mais do que somente o ego, né? Que ele estabeleça esse diálogo, essa conexão com o self. Estou falando grego? Estão me olhando com umas carinhas? Está tudo bem? Está tudo bem? Mas vocês estão me acompanhando ou estou falando com as paredes? Estão me acompanhando. Que bom. Então, beleza. Estou falando grego, mas vocês entendem grego. Passou por lá. Beleza. Então, esse ego, ele é uma construção necessária para a gente interagir. E algo importante que nós temos que retomar, porque isso é importante, é que o ego, ele é um resultado de tudo que eu sou, né? Enquanto espírito imortal, isso vai influenciar nessa formação e nessa visão do meu ego, né? A lente que eu vou ter para ler o mundo é muito particular, minha, né? Dessa necessidade que esse espírito tem enquanto planejamento reencarnatório. Mas é sempre uma visão parcial, né? O ego, ele sempre olha com as lentes do ego, que é sempre parcial, nunca é uma visão total. Ainda não é. A tendência é que a cada experiência encarnatória a gente vá ampliando a visão do ego, possibilitando que o ego olhe tanto para nós que visualize todo o nosso self e se integre ao nosso self, ao nosso espírito imortal. Nós não temos nem ideia do que é isso. Nós não temos nem ideia de como funciona a mente do Cristo. Porque a mente do Cristo é assim, integrada ego-self. Quando Cristo veio ao planeta,
ele tem essa moldagem, né, de uma personalidade temporária, mas esse ego, ele tem total integração ao espírito imortal, ao self. Não tem nenhuma área desconhecida, ignorada desse ego, que é sombria no Cristo. Então nós não fazemos nem ideia ainda do que é isso. Nós somos mais áreas ignoradas do que iluminadas, né? Nós somos um grande desconhecido de nós mesmos, porque o ego ainda vê uma parcela muito pequena, ilumina pouco essa escuridão. E a cada experiência, esse holofote vai se ampliando. Então, é uma maneira pela qual o Espírito se manifesta no mundo. Isso é importante, né? Sempre temporária, mas necessária, né? Mas nós somos muito mais do que esse ego. Então, numa experiência encarnatória, por exemplo, a gente pode deixar em stand-by algumas coisas que a gente já viveu, já conquistou, já desenvolveu, nem desenvolveu tanto, mas que não é relevante ou importante para essa existência, porque o nosso planejamento é outro nessa existência. Então o espírito mantém essas coisas no inconsciente, guardadinho, e aí o ego não tem acesso a isso, porque ele vai ter que trabalhar outras coisas nessa existência, que são importantes para o crescimento do próprio ego para olhar o espírito, para olhar o self. Então nós somos muito mais do que o ego. É isso que é importante e claro nós termos. Como ocorre esse diálogo, como ocorre essa relação de diálogo do ego ao self, isso a gente vai ter depois no momento oportuno, certinho, com a nossa psicóloga Adriana Lopes. Ela vai nos explicar todo esse processo, tá? Bom, até aqui, pessoal, perguntas, dúvidas lá do que a gente comentou sobre ego nos encontros anteriores? O que eu acho interessante ponderar é o que nós conversamos e que foi mencionado na semana passada, do porquê que a gente acha que nós somos o ego, né? Uhum. Por conta de ser essa parte na consciência. Então, consciência é o que, e às vezes nem consciente do ego a gente está ainda, mas essa ideia equivocada de que nós somos o ego, por ser essa parte da consciência. E outro ponto que eu acho muito bonito é essa possibilidade de burilar esse ego. Claro. Então, lembrar, né, de aproveitar para se reajustar com o não muito amigo enquanto estás a caminho com ele. Lembrar desse não muito amigo mesmo, literalmente, que não só esse olhar para nós mesmos. E muitas vezes a gente vê aquela pessoa mais difícil, que a gente fala, eu acho que eu não vou dar conta, vou ter que deixar para depois. Mas lembrar que da mesma maneira que eu estou me esforçando para burilar o meu ego e estou me melhorando, consigo ver outras possibilidades que há X anos atrás, aquele meu desafeto também pode ter feito esse despertamento. Perfeito. E esse processo, e que hoje é mais possível nós nos aproximarmos para vencermos pararmos essas arestas. Isso eu acho tão bonito, não é verdade? Porque às vezes você conhece um amigo da época da faculdade, aí se encontra 20 anos depois, você olha e fala, gente, não tem nada a ver com aquela pessoa que eu conheci na época da faculdade. Não é verdade? Porque o próprio ego vai sofrendo essas mudanças ao longo do tempo. Lembrar, né, dessas possibilidades. Exatamente. Como a gente mesmo, lembrar a gente 5 anos atrás, 3 anos, 10 anos, e como a gente é hoje. Perfeito. Será que se alguém visse a gente há 5 anos atrás, ia querer se aproximar da gente da mesma maneira que hoje? Exato. Porque a gente faz a análise só em relação ao outro, mas e o outro em relação a gente, né? Então, essa adaptação é muito linda. E são fases pelas quais esse ego passa mesmo, né? Desde o seu surgimento até a sua maturidade, vamos pensar assim, são fases, são buscas, são metas e objetivos, são deuses que nós temos. E a gente segue esses deuses. Às vezes nos enganamos, nos frustramos, e o melhor mecanismo que a vida tem para fazer esse ego redirecionar o seu percurso é a frustração, né? Porque a gente
acredita naquilo, na visão egóica, se frustra e aí vai ter que retrabalhar esses aspectos, mudar paradigmas, mudar posturas mentais, comportamentais, e aí o ego vai ampliando gradativamente essas percepções, né? Que fala também a favor do nosso comportamento equivocado da rotulagem, né? Sem dúvida. Eu rotulo, eu acredito que aquilo é a realidade. E outro aspecto importante, então, do ego é a gente entender que o ego, ele nasce a partir do inconsciente. Gente, isso é muito lindo. Isso é lindo. Antes de eu existir enquanto personalidade, ego, eu já existia enquanto inconsciente. Isso é muito bonito. Entender isso, que o ego nasce do inconsciente, é compreender que o que vem primeiro é o inconsciente. O inconsciente é a priori, como a Adriana Lopes fala muito bem, né? É o inconsciente que vem antes. Mas para o Espiritismo isso é mais claro de entender, é mais fácil de entender para nós. Porque o espírito antecede a personalidade, é óbvio, né? O espírito já existe antes da personalidade existir, né? Mas para a ciência acadêmica, isso é uma grande revolução no pensamento que Jung propõe, né? Quando dá essas abordagens do inconsciente como antecedendo a própria estruturação do ego. Isso é importante, perfeito? A gente vai entender isso melhor. Como que o ego nasce do inconsciente. Poderia adiantar a vocês que viver no inconsciente é viver na maravilha do paraíso. Lá não tem problemas, não tem dor, né? Mas quando a gente sai do inconsciente, é uma expulsão do paraíso. E existe um símbolo muito bonito que a benfeitora vai trabalhar, que a gente vai ver isso mais adiante, tá? E também entender que o ego é, como nós vimos também, o representante do self na consciência. Não é verdade? Se o ego nasce do inconsciente, o inconsciente, a totalidade de quem eu sou, é o espírito, é o self. Então é o self que cria o ego. E olha que doido, o self é o centro e a totalidade de tudo, da psique, mas é o inconsciente. Mas tem consciência no inconsciente. O self é tão inteligente, tem sabedoria no inconsciente junguiano, tem uma consciência nesse inconsciente, porque ele cria algo que é necessário para que ele possa se manifestar e se tornar pleno, que é o ego. Então, o ego é um desintegrado, a gente viu isso, do self, né? Uma parcela do self, para que a gente possa estabelecer uma imagem de nós mesmos, temporária, interagir com o mundo, fazer as experiências com o mundo, e ao mesmo tempo, para que esse próprio self vá se realizando, se plenificando. Esse Deus que nós temos em nós, essa imagem divina em nós, possa ir se realizando. É muito bonito isso. Então Deus quer fazer uma morada em nós. Deus quer morar em nós. O self quer viver plenamente no nosso corpo, no nosso psiquismo. E o ego intermedia esse processo. Se essa casa é meio tabajara, se esse ego é meio tabajara, Deus não consegue se estabelecer nessa casa. A casa, o vento leva a casa, né? Ela se destrói rapidamente. As adversidades vêm e essa casa sucumbe. Agora, se a gente constrói essa casa numa base sólida, num terreno sólido, como diz a parábola do Cristo, aí pode vir vento, pode vir chuva, pode vir tempestade, venha o que vier, que Deus se mantém nessa casa estruturando, né? E isso é uma referência bonita para como esse ego vai se formar também. Será que se eu formar um ego mais chinfrim, uma casa mais frágil, de palha, será que resiste às adversidades do mundo?
Será que quando eu tiver que dar conta das coisas do mundo, eu vou ter um ego para isso? Mas dá mais trabalho fazer É. a casa de tijolos. Dá mais trabalho. E quando o ego vive no processo doentio do egoísmo, ele não autoriza essa integração. Perfeito, perfeito. Então, o self, vocês conseguem entender que é o self que controla tudo? É o espírito imortal que controla o processo, desde a formação do ego até a evolução do espírito. Só que o ego nem sempre sabe disso, né? O ego acha que é ele que está ali gerindo a casa, movimentando as coisas, fazendo, acontecendo. Mas quem coordena esse processo é o self, né? É o self que trabalha para a evolução. É no self que estão escritas as leis divinas, nessa consciência do inconsciente, nessa sabedoria que existe nesse inconsciente. Perfeito, pessoal? Muito bem. Então, o ego é um representante desse self. Por isso, a benfeitora vai dizer, como o ego nasce do inconsciente e ele não consegue perceber todo o conteúdo que continua inconsciente, a benfeitora vai dizer, lá em Triunfo Pessoal, num parágrafo, que a conquista da consciência é um parto muito dolorido do inconsciente. Olha o que ela está falando. A consciência nasce, é um parto. E não é um parto fácil, não. O bebê está viradinho, tem que ter um monte de cuidado lá, tem um monte de problema, um monte de complicação ali. Até sair, até nascer essa consciência do inconsciente. É sofrido, é doído esse parto. É uma expulsão do paraíso. Vai ser expulso. Né? Porque a gente não quer sair, o paraíso é bom. A gente anda peladinho, não está nem aí com nada, está tudo bem. A gente nem sabe que está pelado, porque a gente não tem consciência do próprio corpo e do outro. A gente está no meio de todo mundo. Adão é Eva é Adão, e é a árvore, e é tudo. Porque eu não tenho ego, eu não sei ainda quem eu sou ali. Então está tudo bem, mas uma hora eu vou ser expulso desse lugar. Né? Então, a conquista da consciência é um parto muito dolorido do inconsciente, e esse inconsciente continua ainda dando expressiva parte desses conteúdos psíquicos, dos quais o ego necessita e deve assimilar. Olha o que ela está dizendo. Que este ego vai ter que dar conta desses conteúdos inconscientes, que são a maior parte ainda de nós. Só que esse ego não vê tudo isso. Então, como é que o inconsciente faz o ego perceber os conteúdos inconscientes? É gradativo. Uma frustração aqui, outra frustração ali, um revés aqui, uma puxada do tapete ali, um conflito existencial ali, uma doencinha aqui. E aí nós vamos quebrando as ilusões, deixando as fantasias, largando aquelas coisas que a gente achava o mais importante na vida e percebendo que não são, e olhando para outras possibilidades que até então o ego não vislumbrava. A gente vai dando carga no holofote, a vida vai dando carga no holofote e o ego vai iluminando cada vez mais esses conteúdos. Isso não acontece numa existência. Nem em 2, nem em 10, nem sei quantas. Nem sei quantas. Né? Mas chegará uma hora que esse ego estará totalmente integrado a esse self. Dará conta de todos esses conteúdos inconscientes. Daí nós somos luz. Como Jesus dizia, brilha a vossa luz. Então a gente pode entender assim, dá uma carguinha aí na potência desse ego, olha para mais coisas de você e gradativamente faz essa luz brilhar, até iluminar todo esse inconsciente e você ser luz, como o Cristo é. Não tem mais sombra nenhuma. Antes da gente vir, a gente pede, lembra que a gente pede a carga máxima. E aí o avarista diz, calma meu filho, vai, pega leve. Vamos num choquinho pequeno primeiro. Vai com calma, entendeu? Você não vai aguentar não. Muito bem. Então, essa primeira ideia, tudo bem? Uma revisão rápida, na verdade, do que a gente falou, mas importante para o que a gente vai abordar hoje. Né? Então,
como é que ocorre essa estruturação do ego? Desde o momento que o espírito se acopla, né, a essa gravidez, vai moldar esse corpo do nenenzinho, ainda intrauterino, vai nascer para o mundo e como isso vai se processar. Então, nós poderíamos fazer uma comparação interessante aqui, ó. Se a gente analisar a gestação nos animais, de forma geral, os animais, de forma geral, eles nascem meio que prontos para a vida. Eles já nascem um pequeno adulto, né? Se não nasce um pequeno adulto, em pouco tempo eles já estão prontos para abandonarem os pais e viverem a vida sozinhos, né? Então nós poderíamos trazer uma frase interessante aqui. De forma geral, os filhotes das demais espécies que não a humana ficam pouco tempo com os pais. Nascem praticamente prontos para o mundo, ou em poucos dias estão preparados para a vida sem precisarem de qualquer ajuda. E é verdade, né? O animalzinho nasce, ele dá alguma ajudinha inicial, mas rapidamente ele tem que se virar. Se você pensar nos filhotes de tartarugas, então, lá, tadinhas, nem tem a mãe por perto. Está lá enterrado, ovinho na areia, já nasce tendo que cavar a areia. Quando chega lá em cima ainda tem que correr para a água para não ser comido pela gaivota. E chegou na água, o problema começou, porque aí ali estão os maiores predadores, né? Mas se vira, está pronto, né? Então, em poucos dias estão preparados para a vida sem precisarem de qualquer ajuda, atingindo relativa maturidade para viver no mundo e rapidamente desvinculam-se dos seus genitores, né? Essa é uma ideia muito interessante, que é trabalhada por um psicólogo alemão. O Neumann é alemão, Adri? É, né? Acho que é alemão, que é o Erich Neumann, né? No seu livro A Criança, muito interessante, onde ele trabalha todo esse desenvolvimento e essa estruturação do ego, né? Mas, na gestação humana, não é assim. A gente não nasce pronto para o mundo ou já quase um mini adulto. A gente não é assim, né? Na gestação humana, aliás, Erich Neumann foi um dos mais talentosos alunos de Jung, né? Ele estudou com Jung, ia frequentemente para Zurique, mas ele era alemão mesmo, psicólogo alemão. A obra, para quem tiver interesse para aprofundar isso, se chama A Criança, né? Mas a gestação humana é diferente, olha só. O embrião humano, para nascer num estado de amadurecimento que seria equivalente a esses dos animais, ele precisaria passar por um período de gestação de cerca de 20 a 22 meses. Olha que interessante. Então, nós temos um período de gestação intrauterina de 9 meses, precisaria ainda quase um ano fora extrauterino para com que essa criança tivesse uma relativa maturidade. Isso é muito interessante. Veja, a criança quando nasce, ela não tem o ego formado ainda. E esse ego vai se estruturar aproximadamente após esse período. Então é quando ela nasce psicologicamente. Agora ela sabe que ela é ela. Ela não é mais o todo. Ela não é mais a mãe, o mundo. Não é mais o inconsciente. Então é muito interessante isso. Em outras palavras, o filhote humano, após os 9 meses que passa no útero, requer ainda mais um ano para atingir o grau de maturidade que caracteriza a maioria dos demais mamíferos ao nascer. Desse modo, todo o primeiro ano da infância precisa ser considerado como fazendo parte da fase embrionária. Olha que interessante. Isso é do Neumann. Por que é só a espécie humana que precisa disso? Quando a gente estudou lá o princípio inteligente evoluindo nos reinos, né? Por que é só na espécie humana? Qual a espécie que Deus escolhe para o espírito encarnar? Dentre todas as espécies, no livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos nos ensina que Deus escolhe, dentre todas as espécies, a espécie humana.
Então, a espécie humana é a que vai ter o espírito. E o espírito, quando vem para o corpo, precisa moldar um ego. O animalzinho não precisa moldar um ego. Aliás, ele nem tem ego. Ego é uma conquista do princípio inteligente que se tornou espírito. Então, quando ele encarna na espécie humana, as coisas mudam. Já não é mais só um princípio inteligente ali, sendo elaborado. Então, a gestação humana, ela teria uma fase intrauterina, que levaria aí 9 meses, né? Em que a criança está fisicamente e psiquicamente totalmente integrada ao corpo da mãe, né? E aí, por mais que o pai participe ou qualquer pessoa participe, essa é uma tarefa materna. A integração psíquica da mãe com o feto é única. Não tem como substituir isso, né? Apesar de que o pai ou qualquer outra pessoa envolvida, as mães, os pais, qualquer composição familiar, vai poder contribuir muito. A gente vai ver isso. Mas é único da maternidade, né? Enquanto eu sou um espírito que estou no corpo masculino, eu não tenho como ter essa experiência que é exclusiva da maternidade. Mas quando eu reencarnar num corpo feminino e for mãe, aí eu vou poder vivenciar isso e isso vai ficar arquivado no meu espírito imortal, né? Mas além dessa fase intrauterina, nós teríamos que ter então uma fase extrauterina, ou que alguns chamam, alguns autores, de fase ainda intrauterina, porque essa criança não nasceu. Ela está ainda protegida. Ela saiu da barriga da mãe, mas ela está num útero social. Ela está convivendo com um grupo social, mas ainda sem ter consciência de quem é. Tem que ser amparada e protegida e acolhida. Então, alguns chamam de fase intrauterina social. E isso levaria mais 12 meses. Então, o nenenzinho nasce com uma relativa maturidade biológica, relativa, né? Mas uma ainda imaturidade psicológica, no sentido da consciência do ego. Porque ela é o inconsciente. Criancinha nasce e não sabe quem é, né? Tudo bem? Então, na espécie humana, esse bebê nasce com um amadurecimento orgânico inicial, mas ainda está totalmente dependente, subordinada ao adulto. Veja que a necessidade já do espírito em estando ali exige relações sociais diferentes dos animais. Já exigem relações sociais diferentes. Né? Que é uma lei divina, inclusive, a lei de sociedade. Né? E o ego e a consciência ainda não estão estruturados. Existe consciência e ego em potencialidade do self. Isso já está no self, porque é o self que vai gerir e criar isso. Então, em potencial do self já, mas ainda não existe isso manifestado e estruturado enquanto consciência e ego. Isso vai acontecer. Então, após 12 meses, em que esse ego e essa consciência se estruturam, há o que a gente poderia chamar de um nascimento psicológico, então, desse ser, né? Agora esse ser se reconhece. É o momento, então, que a criança começa a falar na primeira pessoa, né? Eu quero, eu gosto, né? É o momento em que ela começa a ter a continuidade de memória, né? Coisas e as funções todas do ego, como a gente viu lá anteriormente. Beleza? Então, Neumann vai dizer assim. Então, o autor é esse, Erich Neumann. O livro é A Criança, para quem quiser entender um pouco melhor isso. Esse fenômeno básico, olha lá, específico da humanidade, porque é o espírito que precisa de ego, né? Ele precisa do ego para se manifestar no mundo. Estabelece um contexto humano para o desenvolvimento da criança desde seu início. O estado de dependência da existência humana é único no reino animal, pelo fato de, na parte final de sua vida embrionária, o filhote humano ser retirado das mãos da mãe natureza, vamos pensar o aspecto biológico mesmo, né?
e entregue a uma mãe humana, social agora, no mundo, né? E aí, como é que vai acontecer esse relacionamento? A gente vai estudar um pouquinho mais isso. Beleza? É bonitinho quem trabalha com criança pequenininha, que a criança faz garafuja, né? Que são aqueles rabisquinhos, né? Aí faz rabisco. Aí quando o ego é formado, ela fecha a bolinha. Começa a aparecer bolinhas no desenho. Eu fiz na faculdade são as fases do desenho, né? Aí ela vai rabiscando. Aí eu peguei vários, coletei de crianças pequenas, aquelas garafujas. Aí ela fecha a bolinha. A partir do momento que ela fechou a bolinha, ela constituiu o ego. Que legal, né? E até então ela falava, o João quer bala, o João quer mamar, o João carinho. Tudo na terceira né? pessoa. Aí quando ela fecha a bolinha, ela fala, eu quero, eu consigo, eu caí, eu machuquei. Então é bonitinho que você vê bem, quem trabalha com criança pequenininha, quem é de pré-escolinha, vê bem isso. E aí a gente pode ampliar isso, pensando lá no cérebro triuno, talvez a parte cerebral, né, responsável por essa consciência e ego não é reptiliana e nem mamífera, né? Tem que ser humana, tem que ser aquele neocórtex, em algum lugar ali que vai ter essas bases neuronais para essa formação, porque é o espírito quem precisa do ego, né? E isso vai acontecer na espécie humana. Então esse neocórtex em algum momento elabora esse processo aí para exteriorizar, concretizar a manifestação do inconsciente, do self. Então, pessoal, a criança nasce no início e ela é um inconsciente. Isso é importante, isso é muito importante. Se o que vem primeiro é inconsciente, só depois surge a consciência e o ego, então a criança não sabe quem é. Ela não tem consciência de quem ela é. Não tem esse ego formado, ela não tem uma imagem corporal delimitada, isso aqui é meu, isso aqui é do outro, né? A criança é um grande inconsciente, ela faz parte do mundo e o mundo faz parte dela. Consegue entender isso? A mãe é a criança, porque ela não consegue delimitar o que é ela e o que é a mãe. Então a mãe é a própria criança. Aliás, a mãe é o reflexo do self da criança. O mundo é o reflexo do self da criança, do inconsciente. Tudo bem? E é interessante entender essa mãe, né, Wagner, como aquela, não é necessariamente a biológica, né? Isso aí, vamos trabalhar isso aí. O materno, ele se constela naquela figura do cuidador. E... Pode ser no caso de um pai que precisa cuidar desse bebê. Claro. Aí vem a imagem de ânima, né? Esse feminino interno que constela essa possibilidade de desenvolver essa estrutura egóica. Porque senão fica aquela coisa muito, nossa, mas isso é uma criança adotiva. Exatamente. Pode ser, a mãe é muito genérico, a gente já vai trabalhar isso na relação primal. Então pode ser o pai, pode ser a babá, pode ser o orfanato, pode ser a lata de lixo, num primeiro momento, que vai ser o self da criança, até ela ser socorrida. Então a gente vai discutir isso. Mas a ideia é essa, de que quando a criança nasce, ela é o mundo, e o mundo é ela. Ela está imersa no cosmos, no que os autores chamam de uma participação mística com tudo, porque não há uma diferenciação entre o que eu sou e o que o mundo ou o outro é. Eu sou tudo. Eu estou no paraíso. Essa é a ideia, né? Então, nesta fase, não existe ainda para a criança a consciência de si mesmo, ou a discriminação entre mundo interno e mundo externo, o que é meu, o que é do outro, né? O que é fora de mim. Eu sou tudo e tudo sou eu. A criança é o mundo e o mundo é a criança. A criança forma uma totalidade e uma unidade com o mundo, participação mística. Eu sou parte do todo e o todo é parte de mim, né? A criança ainda não possui nenhum ego formado, nenhuma imagem corporal delimitada. Esta é simbolicamente uma fase paradisíaca
em que a criança se encontra totalmente imersa no mundo inconsciente, tão grande e limitado que poderia ser chamada de fase cósmica, né? Muito bem. E aí o que acontece com essa criança, que é esse inconsciente? Chega uma hora que ela vai ter necessidades básicas de sobrevivência da vida. Ela vai ter fome, ou ela vai sentir frio, ou ela vai sentir calor, ou ela vai sentir dor, ou a fralda está suja. E aí vai ter um incômodo nesse paraíso. Alguma coisa vai fazer essa criança sair desse estado neutro que ela estava do inconsciente e vai gerar uma tensão. Pode ser a fraldinha suja, pode ser o frio, pode ser a fominha, as necessidades básicas iniciais da vida. E o que a criança faz? Chora. É o primeiro instinto para exteriorizar isso. E aí o que ela vai receber do mundo, de forma geral? Ela vai ter a satisfação, a saciedade, o prazer das suas necessidades, ou a não saciedade ou desprezo, né? Foi a mãe que vestiu, certeza. Né? Você pai Então, olha que interessante isso. O self do bebê, ele é projetado no mundo e ele tem dor. Aí o mundo dá para ele um seio farto de leite, quentinho, que ele mama e se acolhe. E aí ele volta para a neutralidade. De repente, ele faz cocôzinho na fralda e gera uma tensão de novo e ele chora. Daí o mundo acolhe ele trocando a fralda, fazendo um carinho, passando um paninho, colocando uma fralda sequinha, calorzinho, e ele volta para a neutralidade. Vamos pensar que sim, por enquanto, né? Aquela trágica. Então, o que acontece na psique? Você tem uma tensão. Quando você tem tensão, diferenças de tensões, você tem movimento energético. Então se estabelece um movimento energético na psique. E gradativamente, cada estímulo desse vai estimulando o self para formar a consciência. A criança vai começando a ter consciência das coisas a partir desses estímulos. Ela já começa a ter consciência de que ela vai receber algo, de que vai ter isso, de que vai ter aquilo, né? Então, dependendo dessas necessidades, ela vai ter a saciedade, os estímulos positivos do mundo a ela, né? Ou não. E isso é muito importante, porque se essa criança está com cólica, com a fralda suja, com fome, ela joga isso para o mundo e o mundo não atende a essa necessidade do self, como o mundo é o espelho do meu self, eu vou criar um ego que vai pensar que o mundo não é bom, o mundo não me acolhe, o mundo não é legal. Aliás, o mundo é hostil. E aí eu crio um ego que vai estar centrado na ideia, na ilusão, na fantasia de que o mundo não é acolhedor. E eu posso ter alguns problemas para me relacionar. Mas eu não sou assim. Isso é uma ilusão do ego. O self não é isso. Mas eu criei, na minha estruturação do ego, talvez um ego frágil. E aí Deus vai ter dificuldade para se estabelecer nessa casa. Isso que se chama de trauma? Não sei, Adri, será que é isso que se chama de trauma? É bem psicológico, né? Intenção, frequência, intensidade, tudo é demorado, né? Na psique, isso pode ser vivenciado como trauma. Ouviu lá, Neuda? Dependendo da frequência, duração, intensidade, poderia. Eu pensei no aspecto da criança ferida, né? Isso. Que depois vai refletir na vida adulta também, se não for trabalhar. É.
Porque o ego, ele é uma imagem que me configura, mas essa imagem pode estar distorcida. Então, se eu não tenho atendido as minhas necessidades, eu posso achar que eu não sou capaz, que eu não consigo. E isso não é verdade, não corresponde a quem eu sou enquanto self. É um ego que tem uma imagem inferiorizada sobre quem realmente eu sou. Então, gradativamente, eu tenho que mudar essa lente, essa percepção. Então, vamos pensar assim. Se esses estímulos são positivos do mundo, eu vou ter um sentimento de segurança, de confiança em relação ao mundo. Ou seja, um ego melhor. Agora, se os estímulos são negativos, eu tenho um sentimento de insegurança, de desconfiança em relação ao mundo. Então, pessoas que têm ambientes de muita exigência, de muita castração, de muita violência psíquica, coisas que me despotencializaram durante a formação desse ego, eu vou ter uma tendência a estruturar um ego mais centrado nessa ideia de quem eu sou e que, na verdade, não corresponde a quem eu sou realmente. Porque enquanto espírito imortal, eu não vim para o mundo para ser coitadinho, para ser incapaz, para ser infeliz, para sofrer, para pagar. Não vim. Apesar do movimento espírita divulgar isso, que você vem no mundo para pagar o que você fez nas vidas anteriores. Então aguenta. Isso é o maior equívoco. Está sendo revisto isso. Graças a Deus, né? Porque isso é uma bobagem. Por exemplo, aquele perfil de pais permissivos que deixam a criança fazer tudo, o filho fazer tudo, e que aí ele entra naquele entendimento de que se o adulto que deveria cuidar de mim deixa eu fazer tudo, ou seja, eu sou o rei, eu mando, eu ordeno, então quando eu precisar de alguém, quem vai cuidar de mim? Então, e que aí gera esse ego inseguro, entra a um estímulo a esse inconsciente também ou não? Na realidade é assim, eu acho que o Wagner vai falar mais à frente, né? Então tem a princípio esse ego sai vinculado ao self, né? Ele tem essa vinculação com o self. Então aí ele sai, lembra do ego herói, aquela jornada do herói? Sim. Então se ele não tiver a frustração, ele vai continuar herói. Aí ele não tem limite, ele é o adolescente que pode tudo, pode pegar o carro, sair a 2.000 por hora. Fazer mística. Ele não tem a frustração do ego, né? E isso também é vivenciado como algo não positivo. Porque o Freud fala muito bem, a gente tem a tendência a buscar o prazer e a evitar o desprazer. E essa sensação de prazer de estar com a fraldinha limpa e o desprazer de estar com ela limpa, vai gerar na criança a sensação, agora tá bom, agora não tá. Vai formando a discriminação para poder formar, porque um dos atributos principais do ego é a capacidade de discriminar o que é bom, o que não é bom. E uma vivência ou de completo abandono pode gerar uma ferida nessa a criança ferida, ou, no caso, a possibilidade de fazer tudo. Exato. Então, as duas polaridades não provocam. Por isso que a gente tem que estar aqui, né, Adri? A gente tem que estar no equilíbrio. Por isso que é o caminho do meio, né? Por isso que é difícil. Porque se eu deixar, porque eu posso ter. Se sente amada. Exato. Eu posso ter todas as necessidades satisfeitas e esse ego cresce, se estrutura achando que ele pode tudo mesmo. E aí ele acha que é Deus. E aí ele não é Deus. E ele vai ter que perceber que não é Deus. Quem é Deus é o self. E aí a frustração coloca essa queda do cavalo, como a gente diz, né? Ou a nossa estrada de Damasco, que a gente percebe que não era tudo aquilo que achava. O contrário também, né? Então, a criança não é amada, não é benquista, não é desejada. Então, o que é importante a gente entender aqui, que amplia muito a nossa discussão, é de que o ambiente psíquico dos pais, o ambiente familiar, o ambiente da casa é muito importante para o desenvolvimento e estruturação do ego infantil. Não adianta nada os pais trancarem a criança no quarto depois que dormiu e irem brigar na sala. Porque o ambiente psíquico que vai estar ali faz parte da criança, porque a criança é esse mundo. Sabe o que eu estava conversando com a Adri certa feita, Wagner, né? De como, por exemplo, a mãe mudando o comportamento interfere no comportamento do filho? Ou... Sim.
E aí o que a Adri me respondeu? Que para mim, muda, né, a percepção, muda o nosso nível de consciência. Isso. O self, ele não está restrito em um centro, ou em um corpo físico, ou em um nada. O self está aqui. Isso é só didático. Então, pensa, se eu mudo, se eu estou burilando o meu ego, então eu estou conversando com o meu self, né? Perfeito. Então tá mudando tudo aqui, ó, ao meu redor. Então, eu tô aqui, o meu self tá aqui, você tá aqui com o seu self tá aqui, que tá junto com o meu self. Então, como que isso não vai interferir um no outro? Tudo ligado. Naturalmente interfere. Por isso que nós... Não adianta fechar a porta para brigar. Por isso que... E não adianta encaminhar o filho se você não faz nada com você, não é verdade? Perfeito. Tem um autor que eu não me lembro qual, que diz assim: quando você ganha um nível de consciência, todo o universo ganha um nível de consciência com você. Porque é uma ligação. E a gente vai entender isso no inconsciente coletivo, quando a gente falar depois. Né? E é isso. Vai só uma coisinha. Porque aqui a gente está se referindo, a princípio, dando esse exemplo, desse início desses 12 meses. Isso. Em que esse ego ainda está se estruturando. Mas esse processo também ocorre depois. Claro. O ego está sempre com certeza. Se formando. Perfeito. E se reformando, e se reestruturando. E esse ego, uma vez que esse ego se forma, e aí a gente vai aprender isso mais adiante, ele vai começar a se relacionar com o mundo. E aí, quando o ego começa a entender que fazer algumas coisas que o mundo não gosta não é legal, ele vai se adaptar ao mundo e vai criar uma persona para conviver com o mundo. Então, a gente vai aprender isso. E ao mesmo tempo que eu crio uma persona para viver com o mundo exterior, no meu inconsciente se forma o oposto, que é quem eu sou, mas que está sendo ignorado, que é a sombra. Então, mas isso a gente vai ver mais adiante. Mas esse ego, ele vai se reinventando, né? Ou às vezes vai consolidando as suas convicções. Eu realmente sou Deus, né? E essa ilusão, uma hora vai ser quebrada. Às vezes é quebrada só na desencarnação, né? Então, é através da confiança. Isso é muito importante. É através da confiança que o bebezinho tem de que o seu desconforto será brevemente aliviado por meio da intervenção da relação primal boa. E aí eu chamo a atenção. Isso aqui que é importante, ó. Uma relação primal boa. Aquela relação primeira, inicial, né? Quem vai estar com o bebê. E aí não importa quem seja. Aí é isso que a Adri comentou. A gente usava ali o termo mãe simbolicamente. Mas essa relação primal pode se estabelecer com qualquer pessoa que estará com essa criança, que estará cuidando, né? Então, a relação de confiança com essa relação primal é ali que a criança vai desenvolver a habilidade para suportar tensões e se submeter às demandas sociais mais tarde. Então, é importante para estruturar um ego sadio, saudável, que dê conta do mundo. Porque o mundo não vai ser só coisas boas, o mundo também tem frustrações. E esse equilíbrio é que é difícil no processo educativo, né? A criança desenvolve um ego, quando tem essa relação primal boa, capaz de uma tolerância positiva, assimilando e integrando as qualidades negativas e positivas do mundo, tanto interno e externo, com possibilidade de aceitar a si mesmo e ao meio ambiente a qual está inserido, né? Então ela tem um diálogo consigo mesma. É um ego que vislumbra o inconsciente, que entende que o Wagner é invejoso, que o Wagner é egoísta, que o Wagner é isso, aquilo, e tudo bem, eu vou dar conta disso gradativamente, vou vencer isso, né? Eu tenho esse diálogo construtivo e consciente com o meu self. É o que a gente chama do eixo ego-self. Então, olha lá, para formar um bom eixo, que é o que ele diz aqui, essa confiança é indispensável para se estabelecer um adequado e estável eixo ego-self. Isso começa com uma relação primal boa.
Então você chega em casa hoje e pede assim para sua mãe, se ela ainda estiver encarnada: mãe, você sempre me desejou? E mais, você me amou? Você não foi desejado? Foi querido? Foi assim ou não? Melhor não. Né? Deixa pra amanhã cedo, senão ninguém dorme naquela. Se ela disser para você assim: credo, menino, de onde você vem com essa pergunta? Tá louco? Ela não quis, pode ter certeza. Porque é o complexo, né? Aí é o complexo que aflorou ali. Então essa relação primal vai ser muito importante, né? Então, quem está, vamos chamar aqui de mãe, mas essa mãe pode ser um pai, né? Essa mãe simbólica. Como a mãe é parte da criança, como o mundo é parte da criança, e ela sente esse reflexo, então, se eu tiver essas sensações de necessidades básicas, fome, frio, dor, que a gente comentou, e a criança for acolhida, ela vai sentindo que é bom, que vale a pena estar nesse mundo, e vai estruturando esse ego de uma maneira mais forte, mais estável, até para ter o diálogo com o self. E o contrário é verdadeiro, né? Se ela não tem isso, ela tem um sentimento de confiança no mundo que fica prejudicado. E aí o ego geralmente não consegue dar conta das coisas do mundo, né? Quando isso acontece, digamos, no primeiro ano, mas depois a coisa muda. Vamos supor uma criança que é abandonada, que é maltratada, como aquele bebê que a gente viu pela televisão, que os pais agrediam, batiam, mordiam, torturavam, né? Depois, quando ela é colhida, ou ela é adotada, né, e tal, porque demora um período também para perder o quarto poder do levantar. Mas há conserto nisso? Com certeza, né? A gente tem que pensar que o amor sempre prevalece e vence, né? Ela é importante, essa fase, mas ela pode ser... Porque o ego, ele vai sofrendo modificações. Então, por mais que eu tenha um ego que se estrutura numa relação primal deficiente, eu posso fazer esse ego depois usar outra lente para perceber a si mesmo, a quem ele é no mundo. Não, você não é incapaz, você consegue, você é forte, você é filho de Deus, você nasceu para ser feliz, você também pode. E aí isso é uma reestruturação que esse ego passa. Agora, por que será que eu moldei uma família que vai me dar uma relação primal negativa? Ou por que será que eu sou um espírito que moldei uma família que vai me dar uma relação primal positiva, agradável? Por que será que eu tinha na prova da minha mãe ficar comigo ou me jogar no lixo? E ela falhou, me jogou no lixo. Mas não é à toa também que eu fui parar no lixo. Então, eu, enquanto espírito imortal, preciso dessa relação primal, inicial dessa maneira, porque esse é o ego que eu tenho que estruturar para viver no mundo, dependente das minhas necessidades evolutivas enquanto espírito imortal. Se isso vai ser corrigido ou não, isso vai depender de mim, do que eu quero, do que eu desejo. Né? E aí a gente vai sugerir um filme que foi trabalhado pelo Marlon Reikdal em Curitiba, no encontro de coordenadores de grupo de estudos da série psicológica. Quem não assistiu, assista. Chama-se Preciosa. Eu sempre acho que é Esperança o nome do filme. É Preciosa. Preciosa. E aí vocês vão ver o que é uma relação primal catastrófica. E que o espírito decide que não vai ser esse ego incapaz, que não dá conta do mundo, que não consegue, que ele vai dar a volta por cima. Eu li o livro e assisti o filme, vale a pena. É muito legal. As duas coisas. O livro é tão bom, quer dizer, bom é uma coisa muito difícil de falar em relação ao filme. E aí talvez a gente possa até assistir juntos. Chorar do começo ao fim e falar, nossa, estou reclamando do quê? Então, eu acho que a gente pode até... Ou sofrido e mexe
A gente pode até fazer essa, porque é difícil achar esse filme também, né? Então a gente pode às vezes assistir juntos e depois discutir isso, como foi feito no próprio encontro em Curitiba também pelo Marlon, né? Ah, é? Tem no Netflix? Ah, que bom. Chama-se Preciosa, quem quiser assistir. Eu acho que eu tenho um filme lá em casa. Feito. Vou amanhecer assistir, então. Acho que a gente não vai ver. Oi? O autor do livro? Não sei porque eu não li o livro. Quem é o autor? Eu não sei também. Assim, alguém me sugeriu e eu comecei a ler o livro. Eu não sei, mas isso acha rapidinho no Google. Eu falei, eu preciso fazer uma Eu não sei porque eu assisti lá no encontro de Curitiba. É angustiante também, né? impecável, assim, vale a leitura do livro, vale... Eu acho que eu nunca assisti um livro que fosse tão fiel. Filme e livro. Porque normalmente filme e livro você se frustra com algumas coisas, mas o livro é perfeito e o filme é perfeito. Wagner, agora eu entendi por que você confunde com esperança, porque o filme chama Preciosa, uma história de esperança. Ah, então é Isso isso. é em português, né? Sempre tem uma coisinha em português. Original. Pra explicar, né? E o interessante, né, Wagner, que outro dia eu ia falar do eixo ego-self. E aí eu todo planejando esse eixo ego-self, da importância da relação primal, e aí ele vem, passa esse filme. Aí eu fiquei a noite inteira tentando pensar como é que eu ia partir do oposto, né? Porque eu ia partir do princípio e como se dá o eixo. Uma boa relação primal para um bom eixo. E aí ele me quebra, porque aí eu falei, e agora, né? Diante daquela catástrofe que foi aquela história, como é que essa criança reestrutura esse ego? Isso aí, que é essa pergunta. Formar a relação eixo-ego-self. E aí eu me recordo muito bem de uma fala da Rose, que ela fala assim, que em casos de privações extremas na primeira fase da vida da criança, lesa inclusive a amígdala cerebral, né? Neuronalmente. E vai formar, como se fosse uma uvinha passa, né? Ela enruga toda, ela vai ficar com problemas inclusive estruturais na forma, né? Então, se há uma vivência de abandono tão extremo que vai lesar uma estrutura física, biológica, imagina como isso pode ser trabalhado posteriormente na parte emocional. Né? Mas é claro que depois você vai tentar essa questão, aí o amor supera a multidão de pecados. Com certeza. Né? Que ela sendo amada, o amor vai superando, mas a marca fica biologicamente, inclusive no sistema límbico. Isso aqui é interessante. Cerebral, A parte emocional mesmo. visualizado, né? É uma necessidade. Claro, se é um espírito de luz, não, mas para nós, né, mortais, na nossa condição, a gente vai ter uma criança ferida. Agora, o importante, antes de eu te dar a palavra, a gente está falando aqui de uma relação primal boa no sentido de afetividade, tá? Amorosidade. É melhor uma relação primal amorosa com pouca nutrição do que muita nutrição e pouco amor, entendeu? Não adianta suprir as necessidades básicas, mas a principal, que é o aspecto afetivo, emocional, isso é fundamental na relação primal, né? O afeto. Diga lá, querida. Ah, tem também? Então é fácil de achar, né? Beleza. Você é a dona da locadora, não? Tô brincando. Achei que era uma propaganda, eu ia divulgar a locadora. Ótimo. Ou seja, não tem como não assistir, né? Dá para assistir de qualquer jeito. Vamos voltar aqui então, ó. Num primeiro momento, a criança se confunde com a mãe, como nós comentamos, não conseguindo se perceber como um ser diferente desta. É através dos olhos da mãe que a criança percebe o mundo. Seu inconsciente está intimamente ligado ao inconsciente da mãe, que o alimenta e lhe proporciona proteção, conforto e amor. Se você é mãe e não conhece o seu inconsciente, você está influenciando o seu filho com o seu inconsciente. Olha a importância da gente se autoconhecer cada vez mais. É terapêutico não só para mim, mas até para quem eu vou trabalhar nessa relação primal. Veja o quanto o nosso inconsciente influencia essa criança, né? Ela passa então a significar, a relação primal aí passa a significar prazer,
e tudo que este possa proporcionar, quando for atendida nas suas necessidades. Como contraponto, toda e qualquer sensação de desprazer, incômodo, desconforto, também estará inicialmente associado a esta relação primal com a mãe. Veja, inicialmente, estrutura-se ali, talvez com um mundo meio, né, adverso, hostil, mas nada que não possa ser corrigido, né? Lembrem-se sempre que o ego são lentes pelas quais a gente vê o mundo, e essas lentes podem ser mudadas, né? Senão seria um fatalismo muito grande, né? O que não existe. Então, de tanto haver esses choques do inconsciente, uma tensão que é sanada e volta a repouso, uma outra tensão que é sanada e volta a repouso, uma outra tensão que é sanada ou não, que gera mais tensão, que não é sanada, que gera mais tensão, até que é sanada e vai voltando a repouso, vai gerando estímulos nesse inconsciente. Se a gente pensar que o inconsciente é o oceano, didaticamente, vamos pensar que esses estímulos são pequenas ilhas que vão surgindo nesse oceano. Então, no meio desse oceano que é o inconsciente, que é o self, né, vai se criando pequenas áreas em que esses estímulos vão sendo concentrados e formando essas ilhas que a gente chama de ilhas de consciência, né? Então, a resistência do mundo exterior em atender às necessidades do bebê fazem esse bebê, esse self, perceber gradativamente o que está dentro dele e o que está fora dele. Gradativamente a criança vai percebendo isso. O que é meu e o que é do mundo, né? Colisões e conflitos com o meio externo, ou seja, essas tensões que são geradas e essa satisfação ou não, são esses estímulos ao surgimento da consciência. Beleza? Fica uma analogia interessante aí, né? Então, a criança está em repouso, imersa na segurança, está aquecidinha, quentinha, gostosa, de repente vem a cólica, ela começa a chorar. Então tem uma tensão. E aí ela é acolhida, protegida, satisfeita nessa necessidade, sai da tensão, volta para o repouso. Mas estimulou um pouquinho ali aquele inconsciente. Até que esses estímulos vão formando ilhas que se unem numa grande ilha, que é a consciência. E aí a criança começa a entender o que é meu, o que é do mundo, né? O que existe, então, são essas ilhas de consciência, né? Entre aspas, aí, para a gente didaticamente entender. Cada estímulo é interpretado pelo cérebro e é processado, formando associações de ideias ou pequenos focos de luz, que são essas ilhas, porque o inconsciente é uma escuridão. Então, são pequenos focos de luz que vão acendendo dentro da escuridão do inconsciente. Até que esses focos de luz se unem num foco único, que é a consciência e o ego. Conseguem mais ou menos compreender isso? Então a criança, ela sabe que o corpo dói, daí ela sabe que ela vai chorar e vai ser atendido. Isso é consciência, né? Mas ainda ela não sabe o que é ela ou o que é o outro. Então a consciência vem primeiro e depois se estabelece o ego, né? Ela identifica o barulho, ou seja, ela tem consciência, tem o barulho, né? A consciência vai amadurecendo gradativamente em função dessas tensões do mundo, que o self projeta no mundo e é atendido ou não, né? Mas ela ainda fala na terceira pessoa, ou seja, a consciência ainda é descontínua, não tem ego, né? O Joãozinho quer, o Joãozinho vai, o Joãozinho gosta, né? Os desenhos ainda não estão com bolinhas, né? Não está fechado no eu. Até que, como dizem os autores, gradativamente, essas ilhas de consciência passam a constituir uma nova série muito importante de conteúdos que pertencem ao próprio sujeito que percebe, é o ego. É aí que vai começar a originar o ego. Chega um momento em que essas ilhas de consciência vão fazendo conexões entre si, como pequenas pontes, passarelas entre essas ilhas, e aí eu vou começando a entender que não há só o barulho, mas também há coisas que são minhas, que não há só a mãe, mas também há eu.
E aí eu pego a minha mão e começo a perceber que essa mão é minha, diferente da mão da mãe que vem me atender. É quando o ego se estabelece na consciência. E aí ela fecha a bolinha na hora do desenho. Então, com o tempo, pontes terrestres emergem entre as ilhas, como ligações duradouras que se estabelecem e desenvolve-se, além de uma consciência pessoal ou um ego, que é uma consciência contínua. Agora ela sabe quem ela é. Isso é muito trabalhado por Jung num artigo que se chama Seminários sobre Sonhos de Crianças. Muito interessante. Ele trabalha essa questão da consciência, da formação do ego. Mas não é muito explorado isso por Jung, né? Isso é trabalhado mais por quem vem depois de Jung, em especial os pós-jungianos, e Neumann, com grande propriedade, trabalha muito bem isso. Então, a partir da consciência surge o ego. E aí a criança entende-se como quem eu sou. Há uma diferenciação. Esse é o momento, provavelmente, que a criança se reconhece como uma individualidade, né, diferente daquela mãe. Agora ela sai da participação mística, agora ela é ela, né? Começa a falar na primeira pessoa, começa a entender o corpinho, tem a limitação do espaço, do corpo, tem continuidade de memória, o ego se estabelece, inicia-se tudo aquilo que a gente estudou lá sobre o ego. Então, gradativamente, desde o nascimento, o self da mãe vai gradualmente se deslocando para o interior da criança, para a formação desse ego. Ao indivíduo, cabe libertar-se desse paraíso, comer da maçã da consciência e encontrar-se si mesmo, ou seja, formação do ego. Então, isso pode ser trabalhado no símbolo do paraíso, como a benfeitora trabalha. Fica mais ou menos claro, assim, dá para ter uma primeira ideia desse processo, da origem, da estruturação do ego, da importância da relação primal, de se acolher, de se ter essa estrutura afetiva. A pessoa pode até estranhar, mas isso está no capítulo 6 do Evangelho, item 5. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo, instruí-vos. Muito bonito. Olha lá. Muito legal. E lá em Triunfo Pessoal, a benfeitora vai comentar tudo isso que a gente está conversando aqui, só que ela fala em termos simbólicos, né? Então, olha como que ela vai trabalhar a origem do ego. Porque ela não trabalha esse detalhe. O paraíso está em Triunfo Pessoal também? Está aqui, é isso aí. Ah, tá. É em Triunfo Pessoal. Então ela vai dizer assim, a origem do ego, porque ela não vai trabalhar toda essa origem discriminadinha, né? Ela vai dizer nas entrelinhas, estude isso aí, né? Busque isso. Então ela vai trabalhar num parágrafo essa ideia, ela diz assim, a origem do ego e da consciência encontra-se mergulhada no conceito de que ambos, ego e consciência, estariam perdidos no mito da criação, quando não havia nada. É o inconsciente, não é? O que mais determina Deus criar o mundo? O que faz Deus criar o mundo? Já leram lá a Bíblia na Gênese, os livros mosaicos? Gente, aquilo é poesia pura. Nada melhor mostra e explica do que Deus quis, foi a sua vontade e assim foi feito. Então a gente pode pensar assim, por que o self cria o ego? O self quis e o ego foi criado. A gente pode fazer uma analogia no sentido de que Deus, que é a imagem de Deus em nós, esse self, quer criar o ego, e o ego vai ser criado, né? Até porque ele precisa desse ego para manifestar-se. Mergulhados no inconsciente predominante, surgem no mito, depois a gente vai entender isso, porque o mito, a gente vai falar de arquétipo, mas isso mais para frente, senão dá um nó na cabeça. Mergulhados no inconsciente predominante, surgem no mito
constituindo o nascimento do ego mediante o sofrimento que enfrentará. É um parto dorido do inconsciente. E a sua libertação somente será possível por meio das diferentes fases do seu desenvolvimento. Então veja, o ego ele se forma e aí ele passa por fases do desenvolvimento. Uma fase que ele está totalmente inflado e se acha o rei, o Deus, o dono da casa, e uma fase que ele muda, e outra fase que ele vai mudando, enfim, são fases de desenvolvimento que a gente vai estudar também isso. Né? E aí ela vai trabalhar o mito da criação, né? Com essa origem do ego e origem da consciência a partir do inconsciente. Então, todo mundo sabe qual é o mito da criação? E, em especial, ali, a expulsão do paraíso? Né? Então, Adão e Eva viviam felizes no paraíso. Cantarolando, sei lá o que fazendo. Mas estavam felizes no paraíso. Até que, de repente, surge uma árvore com uma serpente. E aí, diz para Eva se ela não quer provar um fruto dessa árvore, né? E Deus tinha dito, vocês vão ser felizes, podem fazer o que quiser, só não pode fazer uma coisa. Pronto, aí deu a chave, né? Falou que não pode, você pode fazer o que você quiser, menos comer a árvore ali, o fruto daquela árvore, que é a árvore do conhecimento. E Eva, então, tentada pela serpente, come a maçã, né? E ainda oferece para Adão, que come também. Quando eles... Fala, come que você será como Deus. Isso, exatamente. Você será como. Já mostra a primeira fase do ego, né? Não é verdade? Quando o ego é criado, você vai ser como Deus, né? E ao comer, os dois então percebem que, primeira coisa, estão nus, né? Veja a identificação, a separação do mundo. Antes eles estavam no inconsciente, faziam parte do mundo, do coletivo. E naturalmente aí são expulsos por esse Deus vingativo, né? Expulsa eles do paraíso. E aí agora eles vão ter que lutar, trabalhar com o suor do próprio corpo para gerir as suas coisas, trabalhar, né? E aí as pragas todas que Deus impõe ali ao homem, à mulher, naquele mito maravilhoso, naquele simbolismo lindo, numa linguagem poética muito bonita de uma cultura de um povo, né? Que o Haroldo Dutra Dias estuda isso maravilhosamente bem. Quem quiser aprofundar isso, busca no YouTube os estudos do Haroldo Dutra Dias sobre o Antigo Testamento, né? Vale lembrar que não pode deixar de falar como foi que a serpente convenceu a Eva também, que você pulou essa parte. Então conte aí, que eu não lembro disso. Para ela que emagrecia. Boa. Essa é boa. Essa é uma versão traduzida já, né? Atualizada. Traduzida para o português. Então, o viver no paraíso, na verdade, é um símbolo do inconsciente, né, pessoal? É isso que a benfeitora quer trazer para a gente. De que viver no paraíso é viver nessa participação mística. É viver sem saber quem eu sou, sem saber para que eu fui criado, o que eu estou fazendo aqui, para que eu vim. E muitas pessoas vivem assim. Qual é o teu sentido existencial? Qual é o teu objetivo existencial? Ganhar dinheiro. Alguns nem sabem. Muitos, quando sabem, dizem ganhar dinheiro. E aí a gente vai perceber que essas coisas, todas temporárias do ego, vão ter que ser abandonadas um momento, né? E às vezes é uma grande frustração para o ego quando eu tenho que abandonar tudo aquilo que eu ergui, o meu sentido existencial naquilo. Então às vezes eu posso criar a minha vida inteira para os meus filhos. E quando os meus filhos vão embora, saem de casa, eu não tenho mais sentido para viver, eu não sei viver, porque eu vivia para eles. E agora eles me abandonaram. E ainda eu fico com raiva.
Quem vocês pensam que são? Eu dei tudo para vocês, vocês me abandonam? E isso pode ser inconsciente e vir nos comportamentos causando inúmeros problemas, né? Aí aquela mãe que tem no filho, e aí o filho acha uma namorada, e a namorada não serve, daí acha outra namorada, a namorada não serve, e na 1000ª namorada, a namorada não serve, e nenhuma vai servir. Porque ele diz para ela, não, meu filho, mas é que eu quero que você se case com uma pessoa boa. Mas ela não termina a frase, porque eu sou a pessoa boa que você tem que se casar. Eu sou perfeito. Né? Porque ela não vai aceitar ninguém que vá ocupar esse espaço. Então, essa inconsciência, às vezes, ainda permanece em nós, nessa visão do ego ilusória, né, de que eu vivo para aquilo. E aí, mesma coisa, se eu vivo só para o meu trabalho, quando eu me aposento, eu vou ter um sério problema. Porque eu vou ter toda essa frustração, e agora? O que eu faço da vida? Né? E a gente vai perceber que esse ego, ao longo da vida, ele tem alguns objetivos, isso é natural. Na primeira metade da vida, o ego está centrado mais no material. Isso é natural. Os nossos esforços estão concentrados em estudar, em buscar um bom emprego, em ter um bom salário, em conquistar as coisas materiais. Isso é inerente do ser. O problema é quando nós estamos polarizados somente nisso. Aí é um problema. Porque toda vez que eu polarizo, eu adoeço. Só que depois da metade da vida ali, a gente já trabalhou tudo que trabalhou, não ganhou dinheiro mesmo, já viu que não vai ser rico mesmo. Daí a gente começa a pensar assim, poxa, mas tem tanta coisa que eu gostaria de fazer, que eu deixei para segundo plano, porque eu tinha outras prioridades, eu tinha que me manter no mundo e pagar as contas, mas agora eu consigo. E aí a gente desloca esse ego para outras possibilidades. Há uma conexão maior do ego, não mais com o mundo externo e mais com o mundo interno. E aí a gente fala assim, não, mas parece que agora a minha vida eu valorizo outras coisas. Para mim é mais prazeroso isso, aquilo, a vida mudou, tem outro colorido, e eu vejo as coisas de outra maneira, e para mim dinheiro agora nem é tão relevante. Isso são amadurecimentos que o ego tem nessas fases do desenvolvimento. E é esse diálogo do ego com o self, quando o self diz, olha para mim, busca o que você quer. Porque às vezes a pessoa vai viver uma vida não vivida. Ela vai viver a vida que o marido quer que ela viva e não a vida que ela quis viver. E aí, claro que isso vai trazer problemas. Vai trazer problemas, né? E aí o problema vai ser esse marido que nunca deixou viver o que eu quis viver. Então esse diálogo entre ego e self é muito importante. E a gente vai entendendo tudo isso ao longo aí do processo. Então, viver no paraíso é o símbolo desse inconsciente, dessa indiferenciação. A maçã é óbvio, né? É o símbolo do despertar da consciência. Né? E despertar da consciência é se perceber no mundo. Então, agora eu me percebo nu, é a origem do ego, eu me reconheço, sei quem sou. Aí eu sou expulso do paraíso, é claro, esse Deus que é o self me expulsa, sai daqui. Torna a consciência, torna o ego, porque eu preciso de você para me planificar. Então cria a consciência a partir de si mesmo, essa é a expulsão de Deus do paraíso, né, de Adão e Eva do paraíso. Naturalmente, eu começo agora a conhecer o bem e o mal. Né? O conhecimento do bem e do mal é o símbolo desse grande processo de conflito entre consciência e inconsciente que nós temos em nós, né? E agora eu sigo mais o ego, eu dialogo com o self, eu vivo só para o ego. Como é esse processo? Isso é o agora vai ter que trabalhar com o suor do teu rosto. Agora as dores vão ser sofridas no momento do parto. Esse é o simbolismo da praga divina. Né? Esse é o simbolismo. Esse conflito você vai ter que gerir agora dentro de você. Né? Com o trabalho, com o suor. E com esse esforço, você vai gradativamente voltar para o self. Então, olha que lindo. Existe o self, cria o ego, simples, fraquinho, que não sabe nada, com pouca luz.
Gradativamente nas existências vai fortalecendo e ampliando o ego para olhar o self, e o ego volta para o self e se integra ao self. Esse é o processo de evolução. Eu sou inconsciente, eu crio um ego, eu vou ampliando e potencializando o ego nas existências reencarnatórias, nas experiências, até eu integrar o ego ao self novamente, que é o final do processo. Jesus ensinou isso numa parábola linda, que é a parábola do retorno do filho pródigo. Sai de casa, amadurece o ego, fortalece, encontra-se com Deus, volta para casa. A gente vai entender isso depois mais adiante, quando a gente trabalhar essa parábola, que é espetacular. No final é uma festa, é uma grande festa, né? E quem não trabalhou o ego não vai gostar muito da festa, né? Então, para o ego, aí, o despertar do herói interior, esse encontro assim, é um pouquinho mais conceitual mesmo, a gente precisa disso, não tem como fugir, mas é importante essa estruturação para a gente discutir depois as outras coisas. Para o ego, o importante é estar saciado, confortável, sem dor, sem sofrimento, isso é importante para o ego, né? Para o self, o importante é o aprendizado que se tem com a dor, com o desconforto, com o sofrimento. Então agora começou uma luta entre o que o meu ego quer e o que o meu self quer. E eu vou ter que gerir isso, né? Para o meu self é importante eu passar por aquela experiência da dor. Mas para o meu ego não, quanto antes eu me livrar disso, melhor. E aí, qual é o equilíbrio disso? Como que eu encontro essa paz no mundo que Jesus dizia? A paz do Cristo, que é muito diferente da paz do mundo. Então esse é o conflito que nós vamos ter que gerir e que nos leva à evolução. Inicia-se a luta entre o inconsciente, caracterizado pela imagem divina em nós, o self, e o consciente, tendo como seu defensor o ego. E no primeiro momento que o ego, do desenvolvimento do ego, ele vai lutar com todas as forças para não olhar para esse inconsciente, porque olhar para esse inconsciente dói, machuca, mostra que eu não mando em nada, que quem manda é o self, e eu não quero perder essa posição, porque para mim o importante é estar aqui, ó, saciado, confortável, sem dor, sem sofrimento. Eu estando bem, o resto que se exploda. Isso aqui é importante para mim. O que eu tenho a ver com a fome na África? Não tem nada a ver com isso aí. Às vezes a gente tem as posturas desse ego no início do processo. O importante é eu ter dinheiro, o importante é minha família estar bem, é eu ter segurança financeira para 15 gerações, eu posso morrer feliz, tranquilo, que vai ficar todo mundo bem. É uma ilusão do ego. Quem disse? Será que vai? Fala que é uma causa de sofrimento. Muito sofrimento, né? Porque imagina você mover toda a tua energia diária para isso. É muito sofrimento, né? Então há uma desconexão entre ego e self. E aí esse equilíbrio vai ter que acontecer. A depressão mesmo. A depressão é um convite amoroso do self para um ego que se desviou no percurso. Está muito polarizado para as coisas do ego. Tem que voltar. Tem que olhar para o inconsciente. Então o self cria o processo para o ego olhar para si, para o próprio self. Se vai surtir efeito ou não, depende do ego, mas o self cria o mecanismo, né? Se esse ego está mais fortalecido e amadurecido, pode surtir um bom resultado. E a pessoa passa por uma depressão e modifica a maneira de viver. Ou não, deprime mais ainda, se suicida. São decisões que o ego toma e tem na vida. De maneira simbólica, essa luta pode ser expressa pelo trabalho, olha lá, que gerará sofrimento uma vez que fomos expulsos do paraíso, né? Bom, acho que aqui a gente consegue entender um pouco esse aspecto. Agora eu queria discutir algo importante aqui com vocês. Só um resuminho aqui, ó, rápido. Então, no início essa criança é um self, mas esse self ele vai estar espelhado na mãe, né? Então eu projeto meu self no mundo, isso é representado na mãe.
Aliás, na relação primal, que pode ser a mãe ou qualquer outra pessoa que vai cuidar dessa criança, e esse self sendo projetado vai ter ou a satisfação ou a não satisfação. Se essa relação primal tende muito para um lado ou para o outro, é sempre prejudicial. O ideal é sempre o equilíbrio dessas polaridades. Se eu tendo muito para lá, para o mais, eu estou num ego que é preso e entorpecido em si mesmo, um ego arrogante, narcisista, que vai ter dificuldade para se relacionar com esse self. Se eu estimulo o contrário, ele acha que ele pode tudo. Sabe com quem está falando? É esse ego aí. Não, eu não vou resolver isso. Meu pai resolve para mim. Aliás, sempre resolveu tudo para mim. Ou o contrário, eu venho para cá. E aí eu tenho um ego estruturado num mundo que não é tão bom viver. Medroso, insuficiente, dependente, incapaz, eu acho que eu não consigo, não tenho conhecimento e noção das minhas potencialidades, acho que eu sou fraco, que não vai dar certo. Então a gente tem que ter o equilíbrio nesses aspectos do desenvolvimento, que é difícil, né? É difícil. Agora o que eu quero trabalhar é aqui. Então a gente viu que num primeiro momento o self precisa do ego. Porque sem o ego, o self não exterioriza-se no mundo, não manifesta-se no mundo. Né? Então, Edward Whitman ele vai dizer assim, no livro A Busca do Símbolo. O primeiro movimento do self, a primeira coisa que o self faz, parece exigir o estabelecimento de um executor. Olha lá, um executor. O ego ele está para servir, executar o que o self quer. Mas o ego vai achar no primeiro momento que ele não tem que executar nada, que ele tem que fazer o que ele quer e mandar e tomar o controle do processo. Mas o primeiro movimento do self parece exigir o estabelecimento de um executor ou um ego firme. E aí eu pergunto para vocês, o que é um ego firme? Então a gente tem que entender isso. Ou vamos chamar de forte ou bem estruturado. Um ego bem estruturado, forte, firme. Demos o nome que quisermos dar aí. Mas o que seria um ego firme? Então pense um pouquinho, converse um pouquinho e daí a gente busca isso daí. A partir de tudo isso que a gente comentou, da estruturação do ego, o que seria um ego firme no mundo? Não vai dizer que ego firme é uma pessoa forte, que fala tudo o que quer na cara, que não está nem aí. Isso não é ego firme, isso é ego mal educado mesmo. É bem isso mesmo. Isso, já vamos buscar isso daí. Pensem um pouquinho, discutam um pouquinho entre vocês aí, a gente... Obrigado. Então vamos lá, o que é um ego firme, pessoal? O que não tem? Ego firme é impor as suas ideias, falar o que pensa, achar só que a sua maneira de pensar é a correta? Não, eu acho que é o contrário. Isso é um ego adoecido, né? Não, é o contrário, acho que é um ego que não se deixou levar pelas lentes que estão um pouco sujas, assim, os estilos que ele foi recebendo do mundo e mesmo assim ele não se deixa levar por isso. Consegue se situar no mundo, discernir as coisas do mundo, perfeito. Sai da fase instintiva, você quer dizer? É, Segura, determinada. não uma determinação obstinada, mas algo assim, não, pera, né, eu posso estar pensando assim Resignado. porque eu recebi esse estímulo errado da minha mãe, da minha família, mas o mundo não é bem assim. Perfeito. Mas eu acho que Ele se desconecta daquela visão ilusória de que ele é incapaz, não pode, não foi atendido. Muito bem, o que mais? Eu acho, Wagner, um ego que seja consciente de si Muito bom. e que seja, como diz ali, um executor, um servidor do céu. Excelente. Consciente de si e a serviço do céu. Perfeito. Será que o nosso ego é assim? É isso que a gente tem que pensar. Tenta trabalhar para isso, mas eu acho que ainda falta muito. Perfeito. É isso que a gente está descobrindo, né? Que mais? Joana de Ângeles vai falar de manifestações adoecidas do ego.
Se existem manifestações adoecidas, é porque há manifestações saudáveis. A gente tem que entender quais são as manifestações de um ego saudável, que é isso aqui. Né? Uma manifestação adoecida do ego é um pensamento comum no movimento espírita que diz assim: minha filha, tem que aguentar mesmo o casamento, estamos no mundo de provas e expiações, estamos aqui para sofrer, para pagar, mas depois você vai ter sua recompensa. Isso é egoísmo. Isso é egoísmo, um ego totalmente adoecido. Aliás, os diálogos fraternos têm uma tendência a falar isso para as pessoas. A gente nem sabe o que a pessoa está vivendo no casamento. E se o cara está matando a outra de porrada em casa, e às vezes ela vai morrer por isso, né? Então tem umas coisas assim meio doidas. Então o que é um ego firme? Além disso, consciência do bem e do mal. Consciência do bem e do mal, se manter firme no bem, porque já sabe a diferença. Perfeito. Que mais? Muito bom, tá certinho. Equilibrado? Equilibrado no quê? Fala mais, Rafa. Equilibrado é muito pouco. Submetido ao self, ou seja... Sim, um servidor. Mas isso é questão de consciência. Você tem que ter consciência. Mas o ego está na consciência. Mas quando esse ego tem um relacionamento com o self, muda muito a consciência, né? Inclusive de quem eu sou, das minhas imperfeições, inclusive a tolerância com os outros muda, né? Porque eu sei que eu também não sou essa coisa toda, eu tenho tanta coisa podre aqui dentro, tantos inimigos para ajustar, então até o nosso comportamento exterior modifica, né? Quem que ia falar, hein? Pela ética, pela Então é moral. consciência. Viu? Talvez uma outra pergunta. Quando seria o primeiro movimento do self? Quando ele fala o primeiro movimento do self, é que a partir do momento do nascimento da criança, esse inconsciente, esse self, precisa estruturar a consciência e o ego. Então, o primeiro movimento do self é esse: estruturar nesse bebê, que é o inconsciente, um D integrado de mim, do self, que é a consciência e o ego, para com que esse ego possa olhar para mim e eu possa me manifestar no mundo. Tem que ser firme também como aquela deixar no porteiro, né? Sabia abrir, fechar as portas do inconsciente. Isso é muito importante, porque eu tenho que me relacionar com o self, mas não vou dar conta de todo o conteúdo. Eu tenho que saber o que eu posso também mexer, o que eu consigo, né? Porque tem coisas que eu não dou conta e não vou dar numa existência. Aliás, nem tenham muito essa esperança de que vocês vão desenvolver grandes virtudes numa existência no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações não é um mundo para a gente desenvolver grandes virtudes. É um mundo para a gente manter nossas imperfeições sob controle para não machucar os outros. Já está ótimo isso. Porque adquirir virtudes, isso é um pouco mais adiante no processo. É verdade que a disciplina que eu atingi, que agora tenho consciência disso, eu já venho tentando há muitas encarnações. Nesta que eu consegui. E vou ter que comprovar na próxima. Não tem jeito. Então vamos pensar assim, ó. Vamos pensar nesse item 1 aí. Conseguir lidar com prazeres e desprazeres. Como vocês entendem isso? Eu tenho na vida prazer, desprazer, eu tenho que optar por algumas coisas, não tem? Sensações boas, sensações más. Um ego bem estruturado consegue fazer isso. Fui no restaurante, me empanturrei comigo a um louco, passei mal a noite inteira. Na outra vez que eu tiver a mesma oportunidade, o ego vai ter que escolher. Quero fazer isso de novo ou não? É uma decisão do ego. Vai ter que lidar com esse prazer ou desprazer. Sair de casa do quentinho, gostoso, para vir aqui no estudo à noite no frio, é uma sensação boa ou ruim? É uma sensação péssima, terrível. Quero participar do sorteio. É uma sensação... Só participar do sorteio. Para quem odeia frio, é uma sensação terrível. Mas o ego faz uma conexão com o self e diz assim, não,
É ruim sair no frio, nesse frio de Cascavel agora. Mas eu vou lá, eu vou aprender, vai ser legal, vou me relacionar, vou crescer cognitivamente, vou entender coisas sobre mim mesmo. E aí depois eu durmo um pouquinho mais, ou compenso isso outro dia. Isso é um ego estruturado, que ele consegue lidar com as coisas e ir trabalhando, prazeres, desprazeres, lidar com isso no dia a dia. É tão interessante que eu não estava nem conflito aqui. Eu agora que eu descobri quem é noturno trabalhar. A gente não vai estar completamente mudado, se esfriar de novo quarta-feira já nem vem. Então eu acordar cedo para ir trabalhar no frio é um desprazer. Mas o ego põe-se, um ego centrado, se coloca na posição e diz, não, é um desprazer, mas eu tenho uma responsabilidade, um compromisso, eu preciso ir, e aí eu posso fim de semana, eu descanso, compenso isso. Isso é um ego estruturado. Porque um ego que só busca os seus prazeres é um ego inflacionado, é um ego alienado. Então, eu não vou trabalhar hoje porque está muito frio. Isso é um ego adoecido. Então, saber lidar com prazer e desprazer é importante. Quando eu não consigo administrar bem essas experiências, essas sensações boas, sensações más, prazer, desprazeres da vida, a gente diz que ali tem um ego frágil, um ego que está num processo que não foi bem estruturado. Não estou dando conta de me organizar na vida e no entorno e no mundo. Envolve disciplina. Hã? Envolve disciplina. Envolve disciplina. O ego como uma instância que vai organizar as coisas da nossa vida, né? Conseguir discernir as coisas, isso é muito importante, né? Então eu estou aqui, estão conversando ali, mas aí eu acho que estão falando de mim, e daí eu tenho um complexo de inferioridade, então estão falando mal, porque não estão gostando disso, não sei daquilo, e eu vou viajando na maionese. Isso é um ego frágil. Ou o contrário, estão falando de mim, estão falando lá, mas eu tenho um complexo de superioridade, então estão falando de mim, estão adorando a aula, estão amando tudo, eu sou o último. Né? E aí, ou eu estou na rua e eu olho para alguém que está conversando, e está conversando de mim, está olhando para mim, está vendo que eu estou gordo, e eu tenho um problema com a minha autoestima, então eu já me sinto mal, e acho que estão olhando aqui que eu não gosto, e essa parte do meu corpo que eu não gosto. Isso é um ego firme? Isso é um ego frágil, fragilizado. Ele não consegue discernir as coisas. É um ego que está alienado. Precisa encontrar aí um centro. Né? Dar a importância que cabe ao outro. Nada mais. Isso é muito importante. De forma geral, a gente tende a valorizar e hipervalorizar o outro, assim, no sentido do que vão falar, a opinião. E um ego forte é um ego que até aqui vem a sua opinião, que é importante. A partir daqui não é mais. Porque eu sei o que eu quero, o que me move, o que eu busco. Isso é importante, discernir as coisas. Uma autoproteção equilibrada. O que é isso? Ter neuras, né? Extremos. E eu saber me autovalorizar, me autoproteger. Então, no exemplo que a gente deu aí, né, uma mulher, por exemplo, que é agredida pelo marido. Um ego forte vai dizer, até aqui você veio. Agora quem controla a minha vida sou eu. Não quero mais. Para mim, isso não dá. Essa relação não dá. Não tolero isso. Isso é um ego forte, de autoproteção. Né? Agora, um ego frágil, não, mas eu dependo financeiramente do meu marido. Se eu me separar, o que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos? Eu não vou conseguir criar ninguém. Isso é um ego forte? É um ego que não tem conexão com o self. Porque o self vai dizer para ela, força, coragem, você é filho de Deus. Você não reencarnou para apanhar e para não conseguir criar teus filhos. Entendem a diferença? Isso é muito importante. Até aqui é um limite. Agora, aqui eu não aceito mais. Eu também tenho aspectos meus que precisam ser desenvolvidos. Né? Se você não quer que eu faça isso, isso é problema seu. Você não quer, eu quero. E nós vamos ter então que entrar num acordo. Vamos ter que ver o que é melhor para nós dois, para o crescimento dos dois.
né? Porque casamento é isso, é o confronto para o aprimoramento. Mas quando é só unilateral, não dá certo, né? Estabelecer objetivos, isso é importante, né? Um ego firme sabe para onde eu estou caminhando, sabe para onde eu vou, né? Sabe o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero da vida. Um ego forte, né? Dialogar com o inconsciente, isso é importante, isso é muito importante, né? Agora, dialogar com o inconsciente, mas com algumas coisas do inconsciente, né? Porque a gente não vai conseguir lidar com todas as coisas desse inconsciente. É impossível, ainda. Exatamente. Conversa com o inconsciente seria um autocrítico. Perfeito. Perfeito. Acho que, inclusive, quando a gente planeja, faz um planejamento dessa vida, desse ego, a gente também tem qual a carga de inconsciente que a gente vai trabalhar, né? Porque é uma porção. Por cada ego, uma parcelinha. Isso aí. Então, autoestima, né, como a gente comentou, se valorizar, né, no sentido de se amar. É primeiro necessário amar-se a si mesmo, para depois eu poder amar a quem quer que seja, né? Jesus já nos ensina isso. O amor que eu exteriorizo ao outro é o amor que eu tenho a mim, né? Então isso é importante. Saber lidar com as emoções, a gente vai ter um momento específico para isso também, o que é lidar com as emoções, como isso funciona. Então eu preciso de um ego firme para isso, né? Senão eu sinto tristeza, e essa tristeza, se o ego é forte, firme, estruturado, essa tristeza pode me levar a um melhor entendimento de mim mesmo. Agora, se esse ego, e é uma oportunidade para eu crescer. Agora, se eu tenho um ego frágil, essa tristeza me leva a uma depressão, a um suicídio, Então eu preciso entender isso, né? Administrando esses aspectos, né? Ponderar entre razão e emoção, não ficar sonhando demais, mas também não ser ego demais, discriminar, racionalizar demais, né? Ter esse eixo, né? Então, para a gente encerrar esse raciocínio, um ego forte caracteriza-se por um ego consciente, maduro, com autoestima, capaz de dialogar consigo mesmo, de lidar com as suas questões íntimas, com o mundo externo, compreende o seu limite, o limite dos outros, né? Então até aqui você vem, até lá eu vou, que assume as suas responsabilidades, né? Que dá conta das questões que envolvem a encarnação, sem desespero, com confiança em Deus, porque estabelece o diálogo com o inconsciente, né? Uma pessoa que está desesperada, que não encontra solução, é um ego que está indo para um processo de adoecimento, né? Tem que fazer a conexão com o self, buscar essa centralização, mas para que isso? O que eu consigo crescer disso? Para que isso acontece comigo? Que permite então que se realize na encarnação aquilo que Deus espera de nós, que é o nosso desenvolvimento do nosso potencial. Imagine que tudo que ocorre na nossa existência é sempre para o nosso crescimento, né? Então um ego forte vai trabalhar esses aspectos com naturalidade. Ao longo aí dos encontros, a gente vai amadurecer tudo isso, tá? Como é que isso ocorre, como isso se estabelece, como a gente pode então ir estruturando esses aspectos, perfeito? Essa citação. Isso aí não é de parte nenhuma, acho que eu que fiz mesmo. É da... Você não tem a referência ali embaixo? Isso é do meu ego, foi lá. Então aqui, ó, aqui é do Whitman, né? A busca do símbolo. Então, o primeiro movimento do self, como a gente comentava, parece exigir o estabelecimento de um executor ego firme. E aí ele finaliza, ele diz assim: capaz de adaptação social adequada e que tenha valores éticos de acordo com a moralidade do grupo que contém. Veja que ali ele trabalha esses aspectos, né? Se a gente for levar isso ao pé da letra hoje em dia, acabou de uma frase de Brasil. Então o ego primeiro se desenvolve para dar conta do mundo externo. Primeiro eu vou para o mundo, eu nasço para o mundo. E à medida em que eu vou me fortalecendo, as fases do ego, a gente vai ver,
aí eu vou dando conta do meu mundo interno. Porque tem que estar muito forte para dar conta do mundo interno. Não é um trabalho fácil. Por isso que a benfeitora fala que o autodescobrimento é um desafio. Desafio é uma coisa que é muito difícil, quase impossível. E o pior de tudo é que a gente tem que fazer isso solitariamente. Solitariamente. Como a gente pode receber ajuda de fora, né? Esse trabalho é individual. O mais árduo mesmo é solitário. Jesus também ensinava isso, viu? Ele dizia assim... Noites de insônia. Insônia. E Jesus dizia assim: tome a sua cruz. É bem isso que você falou. É solitário. Mas, quando a gente se conecta com essa potencialidade interna, as coisas deixam de ser, porque a gente tem as respostas em nós mesmos. O próprio self nos traz isso, né? Mas a gente vai entender isso mais adiante. Pessoal, beleza? Tudo bem? Conseguiram pelo menos entender essa estruturação aí do ego a partir da criancinha? Foi, Vanice? Então beleza. Obrigado, pessoal.